Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 21 de março de 2025, falaremos sobre estratégia, a estratégia da AFIA no mercado de educação médica, e também a gente vai falar sobre a análise que o time da XP faz sobre o Mercado Livre. Também vamos falar um pouquinho sobre alguns problemas aqui, ó. Forever 21 declara falência, de novo, e os resultados da Natura e a queda forte nas ações. Por fim, a gente vai fazer uma discussão no Journal hoje sobre um manifesto do fundador da reserva, o Rony Meisler, e o Doing Nothing Club. Para me acompanhar nesse episódio, estou aqui com o nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo de volta. Olá, Habib. Olá, ouvintes, espectadores aqui do BTC. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje realmente temos várias notícias e uma discussão interessante. Então, bora lá, Habib. Tem bastante coisa hoje. Eu queria lembrar você que nos acompanha, seja pelo podcast, pelo YouTube. Se tiver no YouTube, já aproveita, se inscreve no canal, dá aquele like para dar aquela força pra gente lá no algoritmo do YouTube. Mas é o seguinte, a gente está em março. Março é o mês do consumidor. E para ajudar você no seu desenvolvimento de carreira, te ajudar no desenvolvimento da sua carreira, a gente está com um descontão de R$ 500 para você realizar alguns cursos aqui do portfólio da BTC lá no site, que está aqui na descrição. Você pode dar uma olhada, mas eu queria falar principalmente para você sobre o nosso curso de Excel e modelagem, que o Guilherme aqui trabalha bastante. É um curso de 40 horas de duração. A gente tem a opção de você fazer o curso sem a temática de VBA e automatizações, que totaliza 28 horas, mas recomendamos fortemente fazer a parte VBA, ajuda muito nas atividades do dia a dia e também na percepção de qualidade do seu trabalho por gestores, chefes, clientes, etc. É uma ferramenta que é crucial para o seu desenvolvimento em áreas de negócio, seja a área de marketing, de finanças, de estratégia, de planejamento, de compras. Qualquer área você consegue desenvolver um bom modelo e auxiliar na tomada de decisão, mostrar resultados de forma mais consistente, de forma mais visual, através de projeções, simulações, tabelas de dados. São inúmeras ferramentas que a gente trabalha no curso. Então, para você que quer realmente entender essa ferramenta, saber como usar, abrir mão do mouse, usar apenas no teclado, né? Ter uma produtividade incrível com Excel, Excel Plus Business Program, o EBP, tá com inscrições abertas e esse descontão do mês do consumidor que faz o curso ficar bem barato. Então aproveita, se inscreve, se matricula e aproveita aí as próximas turmas, né? Tem uma que está com inscrição aberta, a outra daqui a pouco vai abrir as inscrições, que são as turmas 98 e 99. A gente já formou uma porrada de gente no Excel Plus Business Program e estamos esperando você. A gente tem outros cursos também, né? O GBP, que já está aí perto da turma 130, né? São muitas turmas, cada turma aí tem 40, né? Entre 35 e 60 alunos, mais ou menos, cada turma, né? E aí depende do formato, virtual, presencial e tal. Você também pode se inscrever. Bom, vamos lá, tem bastante coisa para a gente falar hoje. Eu queria começar falando sobre estratégia. Eu peguei essa notícia do Neofeed, o título é na Áfia, um objetivo escrito na lousa: R$ 1 bilhão para mais aquisições. Pois é, Gui, parece que aquele dinheiro do IPO ainda está no caixa, pelo menos uma parte dele, e eles querem fazer um bom uso, como eu acredito que eles já têm feito. Queria que você comentasse um pouco sobre a Áfia. Vamos lá, Habib. Bom, então, antes de comentar a notícia, vamos trazer um pouquinho de contexto e entender quem que é a AFIA, que faz essa empresa, né? A AFIA nasceu da fusão da NRE Educacional com a Medcel. A NRE, focada em levar o ensino e atendimento de medicina para o interior do Brasil, e a Medicel, focada na preparação para residência médica. Da fusão em 2019, veio a abertura de capital e uma sequência de aquisições que impulsionaram o crescimento da empresa para 20 faculdades, com presença em 33 municípios e 14 estados. Curiosamente, eles têm se mantido fora
de São Paulo e do melhor estado do Brasil, Santa Catarina, além do Rio Grande do Sul, né? Então eles têm presença no Rio de Janeiro e em vários outros estados menores. Bom, eles possuem mais de 23 mil alunos de medicina, um número que, para a gente ter uma noção, pessoal, é 10% do contingente de alunos de medicina do Brasil, ou seja, é um baita market share, uma empresa bem relevante. Esse número já cresceu 13% em 2024. Eles ainda oferecem 70 cursos de educação continuada, incluindo pós-graduações, aprimoramentos e outras modalidades. Falando de finanças, a empresa registrou em 2024 uma receita bruta de 3,3 bilhões de reais, um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. O resultado operacional cresceu 32% para 1 bilhão de reais e o lucro líquido subiu 5 pontos percentuais, muito relevante, pessoal, 5 pontos percentuais para 20% da receita, ficando em 680 milhões de reais. Uma bela margem líquida, né, Habib? Esse belo resultado já tem destino. Tá? De acordo com o CEO da Afya, o Virgílio Gibbon, a empresa começa agora a distribuir dividendos no montante de 20% do lucro líquido, ou seja, 130 milhões de reais. E além disso, eles pretendem continuar com a estratégia de crescimento inorgânico, ou seja, vão continuar fazendo aquisições. No ano passado, as atividades operacionais da empresa geraram 1,4 bilhão de reais, dos quais 960 milhões, ou seja, mais de 2 terços, foram destinados à aquisição de subsidiárias e intangíveis. Ainda assim, ela terminou o ano com 911 milhões de reais em caixa, munição de sobra, para fazer aquisições como a da FUNIC, que foi anunciada em dezembro. A FUNIC, Faculdade Única de Medicina de Contagem, em Minas Gerais, vai trazer 60 vagas de medicina para a empresa e vai representar um desembolso de 100 milhões de reais. Além dessas aquisições, a empresa pretende crescer através de programas como o Mais Médicos, onde ela vai concorrer à criação de 23 cursos de medicina, com 60 vagas cada um. E não é só ensino que a Afya tem trazido para o seu portfólio. A empresa tem investido em soluções tecnológicas como prontuários com inteligência artificial, que registram as informações dos pacientes automaticamente, diminuindo a quantidade de trabalho burocrático que os médicos têm que fazer. Hoje, a empresa conta com um time de 500 desenvolvedores, criando tecnologia que é utilizada por mais de 300 mil médicos que atuam nas suas faculdades e clínicas. Apesar do bom desempenho e do guidance de continuar a crescer acima de 10% ao ano em 2025, isso sem incluir as aquisições, no último ano o mercado não tem favorecido as ações da empresa, que tem o seu capital aberto lá nos Estados Unidos, na Nasdaq. Ela acumula queda de 15% nos últimos 12 meses, isso já com a ajuda que ela teve aí de mais de 13% de alta na última semana, né, desde que saiu essa notícia. Ou seja, a empresa tem tido um bom desempenho, um bom desempenho recente nas ações. Quando a gente olha ano, ela ainda está apanhando, mas ela está crescendo receita, ela está melhorando margem, ela está gerando caixa, ela já tem um market share super relevante, mesmo estando longe de praças extremamente relevantes no Brasil, como o estado de São Paulo e de Santa Catarina. Achei esse caminho bem interessante, né? Não entendi muito bem a queda no valor das ações. Acredito que conforme eles continuarem a crescer, a tendência é de uma recuperação aqui. Na minha visão, o Virgílio Gibbon está de parabéns. O CEO tem feito um belo trabalho. Desejo sucesso para a Afya, né? Espero que eles continuem a expandir aí o ensino, melhorando cada vez mais a qualidade também desse ensino para a gente ter bons médicos sendo formados aí nos interiores do Brasil para atender cada vez melhor a população. E, enfim, se o Virgílio quiser começar uma conversa com uma startup de educação de saúde aqui, fica o meu convite para a gente bater um papo, que tem um pessoal aqui em Floripa fazendo umas coisas bem legais e acho que está em linha aí com o que ele está fazendo. Tá? Agora, Habib, 500 desenvolvedores numa empresa de ensino de medicina. Impressionante, né? Impressionante. Gui, a gente analisa a Afya desde 2019, desde o prospecto do IPO. A gente comenta sobre a Afya, sobre o modelo de negócio, desenvolvimento, o plano de crescimento por aquisições, o foco no ensino médico, preparação para residência, desenvolvimento regional, buscando o interior do país. E desde 2019 a gente comenta sobre o acerto na operação da empresa. E isso vem se concretizando.
E aí você fala, pô, por que que você não investe na AF então se você tinha certeza que isso ia dar certo? Primeiro que eu não tenho certeza, né? Às vezes a empresa muda a estratégia, né? Chega um gestor e dá um cavalo de pau, 180 graus, mas não é só isso, né? Como o Gui falou, pô, as ações não acompanharam, cresceram nos últimos, diminuíram bastante nos últimos 12 meses, apesar do crescimento recente, porque muitas vezes o mercado financeiro tem uma expectativa um pouco diferente mediante os resultados de curto prazo. A gente vai falar sobre isso, algumas notícias mais para frente ainda hoje, mas aparentemente em alguns mercados parece que quando você começa a trazer muita rentabilidade, muito lucro e um crescimento estável, que chega uma hora que o crescimento para de ser tão, né, tão desproporcional, né? Então a gente está falando aqui de 10% ao ano sem contar aquisições, né, um crescimento orgânico de 10% ao ano, que é um crescimento adequado, né, um crescimento legal. A BTC, enfim, em alguns anos, né, até a pandemia, né, tinha um crescimento médio de 25 a 30% ao ano, que não é um crescimento exponencial, mas é um crescimento expressivo. 10% é um crescimento pequeno, mas é um crescimento bom para uma empresa rentável, né? Enfim, eu também acho que estão fazendo um ótimo trabalho, mas algumas pessoas no mercado financeiro talvez discordem. De qualquer forma, né, vamos continuar acompanhando principalmente as operações e a estratégia da companhia. Beleza, dando sequência, vamos falar sobre uma notícia do Brasil Journal. XP começa a cobrir o Mercado Livre com compra e preço-alvo de US$ 2.500. A XP, né, finalmente, o time da nossa querida Daniela Eiger, Head de Research do Varejo, instrutora da BTC, não dá aula há muito tempo, tá bem ocupada lá, mas sempre foi muito bem avaliada nas aulas, né? Enfim, o time dela decidiu cobrir o Mercado Livre. Eu acho que tá meio tarde, mas tudo bem. Antes tarde do que nunca, viu, Dani? Mas o time de varejo sempre fazendo um bom trabalho, com os relatórios bem bacanas. Eles já começaram com indicação de compra, definindo um preço-alvo de US$ 2.500 por ação, 19% acima do preço no dia da reportagem. E como que eles justificam isso, esse upside, né? Esse descontão que a ação tá no dia de hoje, segundo a XP? Primeiro ponto, o histórico da antecipação de tendências. Dada a penetração do marketplace, da forma como é feita no mercado brasileiro hoje, em diversos concorrentes como a Magalu, outras empresas brasileiras do setor, e claro, a Amazon, né, e até as chinesas que vieram depois, a gente percebe que o Mercado Livre foi meio que um caçador de tendências, fazendo isso antes de virar pop. Esse histórico deve ajudar também no crescimento de serviços financeiros, por exemplo, com o Mercado Pago, que hoje está sob responsabilidade do André Chaves, né, um amigo também, abraço aí para o André, grande fã do Led Zeppelin, e o Meli Ads, que é o braço de anúncios, né? A partir do momento que a plataforma ganha um tráfego muito alto, o modelo de negócio de anúncios passa a ser muito chamativo, e aqui ele é uma via de crescimento boa, segundo a XP, e a gente avalia isso também. Há alguma incerteza no âmbito geopolítico, dado que a empresa atua majoritariamente em Brasil, México e Argentina. Brasil e as desconfianças de sempre. O México, que está hoje num braço de ferro com os Estados Unidos, e a Argentina, que está seguindo um caminho não muito usual, para dizer o mínimo. Então, assim, mesmo com as incertezas geopolíticas que afetam as empresas, como a gente falou na semana passada, eles acreditam que o Mercado Livre está bem posicionado. E eu acho que sim também, no mercado que sofre com variações macroeconômicas, mas que consegue se proteger de acordo com algumas vias e modelos de negócio diferentes que o Mercado Livre criou, principalmente a parte de a fintech, Mercado Pago, e também o desenvolvimento logístico aqui no Brasil, que acaba protegendo bastante de outras variações, principalmente no quesito das entregas do varejo, né, e alguma coisa também no marketplace. Um dos segmentos mais promissores dentro do e-commerce é o segmento de alimentos. O Mercado Livre, inclusive, hoje já conta com muitos supermercados parceiros e distribuidores de alimentos para poder fazer o serviço de supermercado online, né? De resto, os serviços financeiros devem crescer
também fora do Brasil. Por exemplo, no México, 50% da população não tem conta em banco, segundo a reportagem. Eu não imaginaria que era tanta gente, né? Enfim, vou acreditar aqui no dado colocado pelo Brasil Journal, e isso faz com que seja um belo caminho para o mercado pago de crescimento fora do país. Do Brasil, no caso. O Mercado Livre é uma empresa argentina, né? Mas atua com muita força no Brasil, é a maior operação da empresa. Sobre a concorrência, eles citam a Shopee, a Amazon e também o TikTok Shop. Alguém está acompanhando o BTC Journal, hein? Que a gente falou sobre isso também não muito tempo atrás. No fim, eles abrem até alguns parâmetros do modelo que calcula o preço-alvo. Falam do custo médio ponderado de capital de 12,1% e a margem EBIT. Se você quer saber como trabalhar esses conceitos, como desenvolver e entender e analisar e calcular custo médio ponderado de capital, custo de dívida, custo de equity, né, custo de capital próprio, entender um pouco mais sobre as margens, fluxo de caixa livre, fluxo de caixa descontado, valuation, né, que foi o que o time da XP, da Dani, fez para poder calcular esse preço-alvo de US$ 2.500, tá? Então você usa uma série de parâmetros que a gente trabalha nas aulas de valuation, que o Gui também ministra, né? A Dani, num passado não tão distante, também trabalhava essas aulas com as alunas e os alunos da BTC. E eu acredito que você que nos acompanha, caso ainda não tenha participado, vai ter muitos ganhos com esse tipo de conhecimento, tá? Então, se você quer saber mais, se inscreve aqui embaixo. E hoje, né, eu já fiz o jabá dos cursos aqui da BTC e o mês do consumidor, mas não é só a BTC que trabalha esse tipo de campanha, né? Inclusive, né, eu tô aqui com uma camiseta que dá, uma core t-shirt da Insider, né? Só que hoje eu acabei não colocando, né? Mas um produto da Insider que realmente foi uma surpresa para mim foi a camisa Future Form, que é uma camisa social que você não precisa passar. É meio que o paraíso das camisas sociais, não precisa mesmo. Lavei na máquina, coloquei para secar, né? Eu seco no varal mesmo, e aí beleza, vesti, fui para aula. Isso para mim é maravilhoso para várias questões, né? A gente dá muito treinamento em empresa que acaba sendo de manhã. Então eu acordo 5:30 da manhã, preciso levar o moleque na escola às 7 horas da manhã e logo em seguida eu vou para um treinamento para algum cliente, eu coloco minha camisa e vou. O problema é quando eu esqueço de colocar o despertador. Aí é problemático. Só Insider para me deixar pronto em 2 minutos, né? A camisa desamassa no corpo, né? Os produtos não desbotam, são anti-odor, bota à prova aí a correria do dia a dia, precisa lavar menos, né? Com a camisa Future Form ou com a Tech T-shirt, né? Essa vai ser a última desculpa que você vai usar para chegar tarde no trabalho, tá? Então, se você quiser uma desculpa, não usa, mas preferencialmente, tá? Tenta não chegar tarde no trabalho e não usar isso como desculpa. Aí a Insider vai ser de grande ajuda, né? Pode contar com o Insider para não chegar atrasado no trabalho, que certamente vai ser bom para você. E claro, no mês do consumidor, você tem o cupom BTC, tá aqui na descrição, e com o cupom mais as promoções do site, os descontos podem chegar a 35%. O link está aqui embaixo, corre lá na Insider Store para experimentar sua camisa, sua camiseta, tech t-shirt ou outros produtos que estão lá à disposição para você. Vamos lá, Gui. A gente tem algumas notícias aqui sobre dificuldades das empresas e eu queria começar com essa da Forbes. Forever 21 fechará todas as lojas nos Estados Unidos após declarar falência. Agora vai, Gui. E aí? Se você tá com sentimento de déjà vu, você não está sozinho. A Forever 21 entrou em falência pela segunda vez e parece que essa vai ser a última. A empresa, que foi fundada em 1984, se destacou por oferecer roupas de baixo custo, concorria com H&M, Abercrombie Fitch e chegou a bater US$ 1 bilhão em vendas em 2005, 4 bi em 2015. Mas eles não souberam surfar a migração das compras para o online e muito menos se posicionar e concorrer, em especial com as chinesas Shein e Temu. Em setembro de 2019, a Forever 21 fechou 178 lojas nos Estados Unidos
depois de declarar falência. Isso aqui pré-pandemia, hein, pessoal? Setembro de 2019. Claro que a pandemia não ajudou a empresa, né? Dificultou muito a vida deles. Em fevereiro de 2020, então aí, olha o timing, né, pessoal? A gente entrou aqui nas restrições pandêmicas em março, né? Então, em fevereiro, a Authentic Brands Group e a Simon Property Group, Simon aí, Property, né? Eles são donos de vários shopping centers lá nos Estados Unidos, compraram a Forever 21 por 81 milhões de dólares. James Salter, CEO da Authentic, disse que adquirir a Forever 21 foi provavelmente o maior erro da carreira dele, né? E que timing, hein, pessoal? Um mês antes de fecharem tudo lá nos Estados Unidos por conta da pandemia, eles compraram a empresa que já estava falindo, né? E agora eles vão para a segunda e última grande rodada de fechamento de lojas. Vão ser 350 lojas nos Estados Unidos e 540 lojas ao todo no mundo. Quem sabe se o Trump tivesse chegado antes, colocado uma tarifinha de 200% de imposto em cima da Shein, ele não protegia as varejistas de moda americanas, né? Inclusive a Forever 21, que não soube se posicionar, concorrer nesse mercado nem aqui no Brasil, nem lá fora, né? Mas é isso, Habib. Forever 21 foi de arrasta para cima e dessa vez acho que é a última, viu? É um déjà vu mesmo, inclusive, Forever 21 já ganhou slide da BTC muito antes de quebrar pela primeira vez, pela desconfiança do modelo de negócio, a insustentabilidade, principalmente na junção das estratégias de portfólio e de preço, que a gente trabalha nas aulas de marketing, dentro do prisma dos 4 P's de marketing. E aqui realmente foi um problemão. Claro que o timing não ajudou, né? Pouca gente sabia, dizem as más línguas que o pessoal da Victoria's Secrets e do fundo que haveria de adquiri-la antes da pandemia sabia alguma coisa, afinal tinha uma cláusula anti-pandemia no contrato, né, antes da pandemia. De qualquer maneira, né, talvez a gente possa entender isso como um pouco de azar, mas é um azar junto a muitas estratégias equivocadas e táticas equivocadas também. Eu também acho que vai ser a última vez, mas não sei, hoje em dia tem tanta série de apocalipse zumbi que às vezes a gente acredita que as empresas podem ter ainda alguma sobrevida mesmo depois da falência, né? Vamos acompanhar, né, ver o que que acontece aqui, mas realmente a situação não tá nada fácil para Forever 21 e principalmente para as pessoas que ainda têm alguma participação nela. Vamos dar sequência? Agora vamos para o Neofeed. Natura tomba e muito na bolsa. O que explica essa queda? Ao apresentar os resultados do quarto trimestre de 2024, a Natura desapontou bastante o mercado financeiro. No dia 14, as ações da empresa caíram quase 30%, chegando a R$ 9,50 por ação. Segundo o relatório do JP Morgan, o EBITDA da companhia ficou 30 a 35% abaixo do esperado. Um dos pontos de crítica foi o aumento expressivo das despesas gerais e administrativas, o famoso SG&A. A gente vai entrar nos detalhes já já nos números, mas segundo a reportagem, o aumento chegou a 92%. A Natura não ignorou esse ponto na divulgação. Eles justificaram como sendo o aumento de despesas de marketing, os efeitos da inflação na Argentina e também a alteração da contabilização das despesas de tecnologia, as principais causas desse aumento do SG&A. Então vamos lá, um por um. Quando fala de aumento de despesa de marketing, dependendo da situação, de sazonalidade, das promoções, etc., a gente pode ter variações aqui. E foi expressiva, mas talvez não a mais expressiva. Efeito da inflação na Argentina. O resultado ele engloba operações fora do Brasil e você tem formas de contabilizar esse resultado, né? Tanto na questão de moeda constante, né? Trazendo, né, para fora do resultado as variações cambiais, mas também tem o fato de que a moeda na Argentina, né? Ela sofreu uma desvalorização muito grande e isso prejudicou também o resultado. Agora, o que eu queria comentar aqui é sobre essa alteração na contabilização das despesas de tecnologia.
Antes, despesas relacionadas à tecnologia eram colocadas como investimento, o que afeta o demonstrativo do fluxo de caixa, mas não entra no demonstrativo de resultado de exercício, ou seja, ele não atrapalha, né, não suja, de certa maneira, o resultado, o lucro da companhia. Só que ele afeta o caixa. Agora, ela está sendo considerada como despesa. E afeta o caixa também, né? Mas afeta também o DRE, o que leva à redução da margem EBITDA, que é a grande reclamação dos investidores. Aqui vale um pequeno parênteses. Eu já atuei em empresa de tecnologia no ramo de delivery, e a empresa, e não era só ela, tinha o hábito de considerar salário de desenvolvedor como investimento. Ou seja, o salário dos desenvolvedores não eram contabilizados no demonstrativo de resultado de exercício, que é o local correto para se contabilizar salário. Eles colocavam esse tipo de despesa, despesa com tecnologia que envolvia os salários, dentro da parte de investimentos, como se aquilo fosse diretamente relacionado a um ativo que estava sendo desenvolvido ali. Essa era a justificativa. Né? Poxa, o que o desenvolvedor está ganhando vai virar ativo da empresa, porque é tecnologia própria, etc, etc. Essa é a desculpinha, né? Mas não é uma boa prática de contabilidade. Eu não sou instrutor de contabilidade, mas pelo que os bons, né, analistas contábeis colocam, não me parece uma boa prática. De qualquer maneira, né, eu não sei se a Natura fazia isso com o salário de desenvolvedor, né, mas o que eles justificaram é a contabilização de despesas de tecnologia. Tá? O que que envolve essa despesa, eu não cheguei nesse nível de detalhe. Aqui mais para trazer um exemplo aqui para vocês de que nem sempre as linhas, né, de despesas são contabilizadas da forma adequada. Teve também a queda da margem bruta, que nesse caso pode ser também redução de preço ou custo, aumento do custo dos produtos vendidos, e a justificativa da empresa foi pelo share de vendas. Aumentou muito as vendas em segmentos onde a margem é mais baixa, como por exemplo presentes. Além disso, eles comentam sobre esforços comerciais, aqui inferindo descontos, né? No caso do share de vendas, eu não acho muito preocupante. A gente está falando aqui de produtos que estão vendendo mais, que acabam contribuindo mais com a receita da empresa e tem uma margem um pouco menor. Não acho que isso é tão problemático. A questão é que a Natura ela vem de um alto endividamento, de algumas desconfianças do mercado. Então isso ajuda a pesar contra na visão do mercado financeiro. É igual a inflação no Brasil, né? Chegou em 4,5%, tá todo mundo desesperado. Por quê? Porque até os anos 90 a gente lidava com hiperinflação, o pessoal tem um pouco de trauma. Então tem um pouco dessa visão também. O CEO da Natura, Fábio Barbosa, tentou tranquilizar e passar a ideia de que eles estão seguindo um plano que está sendo executado adequadamente, só que o resultado demora mais do que um trimestre para aparecer. E é o seguinte, a Natura ela já demonstrou muitas qualidades. Estratégia de produto, canais, estratégias de sustentabilidade, um fortíssimo trabalho de marca, mas teve muitos problemas, principalmente nas aquisições. Ela fez algumas aquisições muito grandes nos últimos anos, com o intuito de se expandir de forma inorgânica, né, ter uma empresa mais robusta. Só que há muitas análises que mostram que essas aquisições não foram ou corretamente feitas ou até a estratégia correta. E aí eu queria recomendar para você que nos acompanha aqui o BTC News dessa semana, onde o Renato Aracaki, ele faz uma análise da Natura e principalmente da estratégia e as consequências das aquisições, de crescimento inorgânico da Natura, principalmente em relação à Avon. E aí, esses problemas, né, geraram alto endividamento, problemas de resultado, problemas de sinergia, e fez com que a empresa tivesse uma desconfiança do mercado. Eles já venderam a operação da Aesop, da The Body Shop, talvez um dia vendam da Avon também, vai saber. Mas, dada a qualidade da companhia e do time, que a gente conhece muito bem, eu tenho certeza que eles vão chegar no momento de cumprir com as expectativas do mercado. É uma empresa que já demonstrou sucesso com o principal stakeholder, que é o cliente. Então, acredito que um acerto aí na estratégia possa ser bem-vindo, né? E acredito que isso é questão de tempo. Compartilhando rapidinho os resultados, a empresa teve uma receita no quarto TRI de 24 de 7,7 bilhões de reais,
um aumento de 16,1%, considerando moeda constante aqui, né, sem o efeito cambial. E no ano de 24 teve um aumento de 12,4% na receita, chegando a 24 bilhões. Ou seja, a receita aqui não é o pepino, né? O pepino foi realmente nas margens. Quando a gente fala das operações, né, a gente tem a Natura e Colatam, que representa 92% da receita, e a Avon, que representa 8% da receita. A Avon, pessoal, 99% da receita vem de venda direta. E na Natura, 84% vem de venda direta, 9% do digital, 7% do varejo. Só que a venda direta vem caindo trimestre a trimestre um pouquinho, né? E as outras vêm ganhando mais espaço. A Avon acaba sendo altamente dependente da venda direta. A margem bruta foi de 62,9%, uma queda de meio ponto percentual. Só que no ano de 24, eles fecharam numa margem de 65,2%, que é um aumento de 1,1 ponto percentual. Ou seja, o resultado de 24 é diferente do resultado do quarto TRI de 24. Então a gente tem aqui uma análise que pode, né, beneficiar a Natura aqui no ano, né, mas não no trimestre. Só que o mercado financeiro, mais curto prazista, acaba vendo muito o trimestre. Agora, as despesas, de fato, né, teve um aumento no trimestre de 92,4%, chegando a 5,3 bi de reais de despesa operacional, e no ano teve ainda assim um aumento, só que de 26%, um pouco menor. Mas é um pouco menor, só que ainda acima da receita. Ou seja, o que está justificando tanto esse aumento de despesa, né? A margem EBITDA recorrente foi de 9,1%, uma queda de 0,7 pontos percentuais, mas no ano também cresceu, né? Chegou a 12,2% com aumento de 1 ponto percentual. E a empresa teve prejuízo líquido, né? 438 milhões de prejuízo. A estrutura de dívida está a princípio sob controle, depois de desfazer de algumas operações, conseguiu dar uma boa limpada no balanço, dívida líquida sobre EBITDA está numa relação de 1,27, só que ainda está queimando caixa. O free cash flow da empresa foi negativo em 185 milhões de reais no quarto TRI e também foi negativo no ano em 126 milhões. É uma situação complicada, né, Gui? Eu sei que você gosta bastante da Natura também. E aí, tem alguma solução aí para essa crise? Como é que você vê esse negócio? Pois é, Habib. Cara, fiquei surpreso, não tinha visto essa notícia antes. E 30% de queda no valor das ações em um dia é uma destruição de valor, assim, sem precedentes, né? Um negócio assustador. Quando a gente pega um horizonte de tempo um pouco maior, a Natura fez topo aí lá em meados de 2021, lá para julho. E de lá para cá, ela já caiu mais de 80%. Ou seja, a Natura apanhou muito nos últimos anos. E dando um passo atrás, olhando a estratégia deles, né? A Natura tinha uma ótima operação. Acredito que ainda tem uma ótima operação. Trazendo um ROIC legal, né, um retorno sobre capital investido, algo que a gente vê lá na disciplina de finanças do GBP. E o que, que ela fez, né? Para aumentar o ROI, ela passou a utilizar endividamento, um endividamento saudável. Tá? Isso ali de 2010 até 2016, mais ou menos. Aí chega um momento que você não consegue mais endividar a companhia, chega num teto. E a estratégia que eles adotaram foi fazer aquisições para continuar crescendo. Aquisições de outras empresas do mesmo setor, ao invés de focar em tentar fazer o negócio da Natura efetivamente crescer organicamente. Isso foi uma mudança de estratégia. Outra mudança relevante foi trazer um banqueiro para fazer a gestão da empresa. E aí talvez eu queime a língua aqui, Habib, porque eu sou puta fã de Natura, acho que é uma bela empresa, né? Ela tem excelentes valores, conheço gente muito boa, muito competente que trabalha na Natura. Mas talvez, isso aqui, né? Talvez eu queime a língua falando isso, banqueiro não seja o melhor para gerenciar todo e qualquer tipo de empresa. Talvez ele seja muito bom para gerenciar banco, mas empresa de varejo pode fazer sentido trazer gente com uma experiência mais consolidada em varejo. A empresa fez várias aquisições que claramente não criaram valor, né, que não cumpriram com as suas expectativas.
Isso, cabe lembrar, é o padrão em aquisições, né? Tem um estudo da McKinsey que cerca de 70% das aquisições elas são frustradas nas suas expectativas. Então, assim, adotaram uma estratégia que não funcionou, estão arrumando a casa, né? Tentaram arrumar a casa consolidando as empresas, já venderam várias dessas empresas que eles compraram e continuam tentando arrumar a casa com as que ficaram no portfólio. Dá para ver pelas ações que a empresa apanhou muito e continua apanhando. Eu espero que eles consigam, de fato, revisitar assim, essa essência da Natura, que é uma bela empresa, um belo histórico, tem excelentes produtos, excelentes profissionais, e consigam se recuperar. Mas não tá fácil, Habib. É um desafio pro pessoal que tá lá. Eu tenho confiança de que o bom time que a Natura tem hoje vai conseguir dar cabo disso, mas talvez seja necessário uma mudança de estratégia. E aí, vamos ver, quem tá lá em cima vai acabar importando bastante. Vamos falar sobre a nossa discussão do BTC Journal dessa semana. Peguei aqui do Valor Econômico uma reportagem barra manifesto. Rony Meisler, eu sou um bilionário. Gui, eu queria que você comentasse aqui, eu li essa reportagem, isso aqui, né, me trouxe uma série de pensamentos, ah, talvez alguns contraditórios entre si, mas isso é muito normal no processo de reflexão. Agora eu queria trazer isso para discussão, porque eu acho que tem alguns pontos aqui que não são tão claros para todo mundo, para o público que nos ouve, e eu senti alguma verdade no depoimento do Rony, então eu queria trazer essa discussão para cá, né? Aqui a gente está falando do fundador da reserva, né? E de uma nova empreitada dele, que o Gui vai comentar agora. Então, pode começar. Boa, vamos lá. Habib, eu concordo com o Rony aqui, né? Em essência, o que ele está dizendo é que não tem luxo maior do que ser dono do próprio tempo, né? O Rony Meisler, fundador da Reserva, vendeu a empresa, ficou 4 anos trabalhando lá na Arezo e que eu imagino, né, que seja o tempo exigido ali para ele ter 100% do seu earnout, e agora ele está livre, leve e solto, né? E aí, fazendo parênteses aqui para o nosso ouvinte, explicar o que, que é esse earnout, né? É comum quando acontece a aquisição de uma empresa, quem está comprando pagar parcelado, né? Ele dá uma entrada e vai pagar o restante em suaves prestações que estão condicionadas à permanência dos executivos na empresa e ao atingimento de metas de crescimento de receita, metas de margem, de geração de caixa, o que quer que seja, né? A essas parcelas, esse valor que não entra à vista, é dado o nome de earnout, ou seja, algo que o executivo vai ter o direito ao longo do tempo. Esse montante parcelado pode ser algo desde 30% do valor total da aquisição até 60%, 70% do valor total, ou seja, pode ser extremamente relevante, o que vai colocar o adquirido, né, vai colocar para ele um grande incentivo para ele passar esse período de earnout efetivamente trabalhando na empresa compradora, para ele conseguir ter o direito, né, para ele conseguir de fato receber aquele valor que ficou pendurado, que ficou para depois, né? Essa é uma estratégia que o comprador utiliza para tentar garantir que o vendedor vai ficar no negócio, garantindo uma transição suave. Por isso é comum a gente ver empreendedores que, depois de venderem o seu negócio, ficam 3, 4 anos na empresa compradora, geralmente algum tipo de cargo de diretoria, e depois disso eles saem. Afinal de contas, o empreendedor não virou empreendedor para ter chefe e cargo executivo, né? Ele virou para ter liberdade sobre como que ele vai querer tocar o negócio dele. Bom, o Rony e os seus sócios venderam a Arezo por 715 milhões de reais lá em 2020, sendo que 225 milhões foram em grana na hora e 490 milhões pagos a prazo, ou seja, mais de 2/3 do negócio foi pago a prazo e em ações da Arezo. Só um ato falho, venderam a reserva, né? Isso, venderam a reserva. Falei, venderam a Arezo? Venderam para a Arezo, né?
a reserva, enfim, as outras marcas que tinham ali em volta da reserva, né? A reserva sendo a principal delas. Então, ficou aí 715 milhões a venda da reserva para a Arezzo. Vamos dizer que depois da mordida do leão sobrou uns 500 milhões e que o Rony tivesse aí um terço desse negócio, que ele não tenha encostado nesse dinheiro ao longo dos últimos 4 anos. Né? Se hoje ele colocar essa grana na caixinha do Nubank, rendendo 100% do CDI, isso aí vai dar para ele pouco mais de R$ 1 milhão por mês de juros. Então, face a inegável constatação de que ele só vai precisar ver mais um dia de trabalho nessa vida se ele fizer muita burrada, o Rony não só se aposentou, pelo menos por enquanto, como também resolveu criar o movimento Doing Nothing Club, né? Ou em tradução livre, Clube do Fazendo Nada. Com primeira ordem do dia, ele fez as malas e embarcou com a família para uma viagem de 30 dias pela Califórnia. A Bibi, eu acho esse um belo momento de lucidez do Rony, né? Tivesse eu 1/10 do patrimônio desse nosso amigo, eu também já estaria fazendo uma viagem pelo mundo, não viajando um mês, né? Mas talvez passando um ano numa grande volta ao mundo aí, aproveitando para conhecer outras culturas, comer comida diferente e tal, até dar saudade da minha cama e querer voltar para casa. O problema, né, é que assim como o Rony, eu sou um bilionário na quantidade de segundos de vida que eu espero viver. Mas eu ainda preciso trocar boa parte desses bilhões de segundos que eu possuo por alguns milhares de reais que vão pagar os boletos que não param de chegar. E enquanto meus boletos não se pagam sozinhos, com os rendimentos dos meus milhões, os bilhões de segundo viajando pelo mundo e doing nothing vão ficando para depois. Tem uma provocação válida que o Rony traz aqui, que é de não deixar isso ficando para depois. Né? Você talvez não fique vivo depois. Né? Então, tirar férias regularmente, fazer pausas e aproveitar mais a vida agora, isso que o Rony está advogando. Né? Lendo essa matéria, né, eu tinha visto isso no Twitter ou no X e agora no Valor, refletindo sobre ela, isso me lembrou de uma frase do Scott Galloway, né, um escritor, professor americano, Professor G, tem podcast, um cara bem interessante de seguir. E ele tem uma frase que é a seguinte: se alguém fala para você seguir sua paixão, isso significa que essa pessoa já é rica. E geralmente o cara no palco falando para você seguir sua paixão ganhou os bilhões dele com algo tão glamuroso quanto metalurgia ou fundição. Talvez moda seja mais sexy que metalurgia ou fundição, convenhamos. Mas cabe considerar o lugar de fala, né? Enquanto a gente não embolsa 500 milhões de reais, né, ou qualquer tipo de valor astronômico que faça com que a gente não precise mais trabalhar o restante da vida, ainda assim vale essa provocação, né, de desconectar de vez em quando, de aproveitar a vida enquanto ela vai acontecendo e não deixar para aproveitar a vida só na aposentadoria. O próprio o Gustavo Cerbasi, ele tem livros sobre finanças pessoais onde ele fala sobre isso, onde ele fala sobre a gente você não aposentar e ficar assistindo TV 20 anos da vida, né, 30 anos, 40 anos, vai saber qual a nossa expectativa, né, atual. Hoje a expectativa já é 80 anos de vida, então você aposenta com 60, vai ficar 20 anos assistindo TV, né? Então, sobre você ter algum tipo de ocupação que talvez ajude um complemento de renda, que eu espero que não seja necessário, mas que ajude a trazer propósito, né? Ajude você a fazer algo legal para a vida. De ter um senso de. Acho que o trabalho ele tem o seu valor em si, além do valor do financeiro, né, Habib? Eu não sei. O que você acha, Habib? Você gostaria de aderir ao Doing Nothing Club e ficar 100% aposentado? Claro, se é apenas isso, já está respondida a pergunta. Mas é o seguinte, acho que tem alguns pontos aqui que vale a provocação. Esse tipo de abordagem dele, esse manifesto, ele é absolutamente incomum dentre as pessoas que enriqueceram muito, que são muito, muito poucas pessoas, pegando a proporção da população. Mas dentro dessas poucas pessoas, ainda assim é absolutamente incomum. Qual que é a regra? A regra é não parar nunca, independente do quanto você ganhe. Vamos lá, alguns casos
alegóricos reais aqui, né? Mas eu vou trazer alguns casos aqui, não quer dizer que seja é, indique exatamente o que acontece com todo mundo, mas é a regra. Warren Buffett. Warren Buffett é o velhinho de Omaha, com 90 anos à frente de uma empresa gigantesca, trabalhando todos os dias e tal. Ele, obviamente, não precisa mais trabalhar, é um bilionário, ele tem dinheiro para alimentar, sem precisar de trabalho remunerado, talvez dezenas de gerações, né? Assim como o ex-sócio dele que morreu ainda trabalhando, né? Charlie Munger. A gente tem aqui no caso brasileiro, Jorge Paulo Lemann. Jorge Paulo Lemann tem 80 e tralalá também, continua trabalhando, gerindo recursos e fundos de investimento e fundações, etc. Né? Muito ativo, né? Trabalhando pra caramba e participando de eventos que ele não gostaria de participar, e conversando com pessoas que ele não gostaria de conversar, assim como o Warren Buffett, e dando justificativa para investidores que ele não gostaria de falar, e várias outras coisas que talvez eles não precisassem se dar o luxo de fazer. Isso é a regra. O que o Rony está falando aqui é a exceção da exceção, que é o estabelecimento de um limite. É claro que aqui o Rony ele vendeu a reserva e provavelmente embolsou aí pelo menos centena de milhão de real, né? Então, a gente está falando de valores exorbitantes, é claro, né? Mas a provocação que fica para os seres humanos é a noção de limite. Eu queria compartilhar um exemplo de um livro que eu li, Gui. O livro é muito interessante, é chamado Morra com Zero, né? Eu acho que é esse o nome em português, eu li em inglês, Die with Zero, que é um livro que prega pela otimização total de recursos, e a otimização total vem a partir do momento que você chega próximo de patrimônio zero quando você morre, né? Lá no final da vida, né? Esperando que, né, a morte venha na velhice, né? O ideal, o ótimo, é você morrer com R$ 0, né? Tendo se livrado de todo esse valor até lá, de várias formas, né? Então é um livro ele é provocativo, mas ele vale a leitura pela provocação. E o autor do livro, ele conta, ele é um cara que enriqueceu também, enfim, é um pouco disso que você falou, né, Gui, que as pessoas que enriquecem falam para seguir sua paixão, mas eu não gosto muito dessa linha de seguir paixão, não. De qualquer maneira, ele fala de um caso de um amigo dele, que trabalhava no mercado financeiro, que chegou para ele um dia e falou assim: Olha, se eu fizer 15 milhões de dólares e continuar trabalhando, me dê um tapa na cara. Ele falou assim. E aí, o que aconteceu? Ele fez 15 milhões, o autor do livro não deu tapa na cara e ele continuou trabalhando e chegou a um patrimônio de 4 bilhões de dólares. 4 bilhões. Né? Ele passou vários anos aí para chegar nesses 4 bilhões e agora ele tem uma fundação, trabalha para essa fundação, ele com a esposa, pelo menos na época do livro, né? Não sei se ainda trabalha, mas pelo menos na época do livro é o que está escrito lá, e doando, né, boa parte desse recurso adicional que foi, né, adquirido por ele. A questão é, por que que ele não parou com 15 milhões? Ele precisava desse recurso adicional para viver com conforto? É claro que não. Claro que não. Mas não parou. Assim como quase ninguém para. Quase ninguém para, né? Então, essa é a consequência natural, né? Natural é uma palavra ruim para o que eu quero dizer aqui, porque definitivamente não é biológico isso, né? E não está presente na história humana, né? 99% dela. Mas é o mais usual. O que o Rony está fazendo é o não usual, que é o estabelecimento de um limite. E aqui eu queria trazer mais um exemplo, que é do Fernando. O Fernando é um amigo meu. Ele se desenvolveu na carreira corporativa, né? Tem até um podcast aqui da BTC, um papo BTC com ele. E ele, pô, se desenvolveu, né? Trabalhou muito bem, trabalhou bastante, tal. Chegou a um cargo muito bom no Itaú, né? Foi CMO. E a partir do momento que ele chegou no valor que ele queria chegar, ele se aposentou, ele saiu. Pediu as contas e foi embora e não trabalhou mais na área, apesar de diversos e diversos convites. Ele participa de um conselho ou outro, assim, mas
Saiu completamente da carreira corporativa com 50 anos de idade, tá? 51, talvez 52. Que é antes do que grande parte das pessoas, mas foi uma decisão consciente. Ah, e o que que ele faz hoje? Ele fica assistindo TV e vai continuar assistindo TV até os 90? Não. Ele, junto com um amigo dele, né, que é amigo meu também, eles abriram uma oficina mecânica linda, espetacular. Abriram uma oficina mecânica e ele hoje é dono dessa oficina. Ele, enfim, ajuda, né, na parte que ele conhece mais e tal, e ama carro, né, ama o setor, beleza. O amigo dele é mecânico, tem experiência na área, atua, faz a gestão da operação, etc. Mas ele tem essa atividade hoje que não precisa dar justificativa para investidor, não precisa ficar respondendo para chefe, não precisa ficar fazendo reunião com quem não quer. Então, não precisa trabalhar 12 horas por dia, tem uma série de outras coisas que ele viu que não precisava se dar a necessidade, né? Não precisava fazer. Essa consciência é muito rara, né? E aqui a gente está falando sobre um conceito de limite. E aí o que o Rony, né? Eu vi um pouco do que ele postou lá no Doing Nothing Club, e está muito relacionado à ideia de limite mesmo, né? Então, além do que o Gui falou de um tema que a gente já falou aqui, né, das microaposentadorias, né, você se dá espaços enquanto você é jovem, né, enquanto você está nesse mundo do trabalho, e depois vai trabalhar mais, e para um pouquinho, e trabalha mais, para um pouquinho. Além disso, tem o estabelecimento do limite, né? Existe um limite que vai atender sua qualidade de vida e que, e que ainda assim vai ser confortável do ponto de vista financeiro, né? Para algumas pessoas, nem todo mundo consegue chegar nesse momento, né? Porque a vida é dura. Mas algumas pessoas que conseguem podem eventualmente estabelecer esse limite, mas é muito difícil a gente ver isso acontecendo. Quando eu vi esse meu amigo fazendo, eu achei surpreendente, positivamente surpreendente, né? Mas a regra é outra. Então eu queria colocar essa provocação. E ainda falando do livro Die with Zero, né? Morra com Zero, Gui, ele coloca o conceito de são os time buckets, né? São os baldes, né, temporais para você poder aproveitar as experiências de vida com a idade adequada. Né? Você falou, putz, eu vou viajar o mundo, né? Enfim, ir para vários lugares exóticos e pegar estradas precárias, etc. Talvez com 90 anos não seja o melhor momento para você fazer isso, né? Ah, quero fazer um mochilão. Você não vai fazer um mochilão com 50, você vai fazer com 20. Então, assim, tem momentos que depois que passou, você não consegue recuperar mais, né? Esse é um conceito legal do livro que vale a provocação, acho que está relacionado com o que o Rony colocou, né? Ele sofreu bastante nesses 4 anos para poder garantir esse valor adicional. Tempo esse que ele talvez não precisasse ter sofrido tanto, né? Ah, mas ele ia perder o earnout? Talvez, pessoal. Qual que é o seu limite, né? Se ele ganhou lá na saída, né, na venda da reserva, ganhou 20 milhões de reais, vamos supor, né? E o earnout daria para ele mais 80. Se 20 é o limite, pessoal, qual que é a função de ficar mais 4 anos? Essa é uma provocação que eu queria deixar aqui. Gui, vamos lá, tem mais algum ponto aí para complementar? Bom, Habib, queria lembrar aqui de uma entrevista que eu vi, um trechinho do ator que fez o Joey do seriado Friends. E aí, fazendo um parênteses aqui para os millennials que estão ouvindo a gente, geração Z, né? Friends foi uma série que passava na TV, que a gente assistia, entrava, tinha horário para assistir, né? Porque não era streaming, não estava disponível o tempo todo. Tá lá no Netflix, se eu não me engano, se você quiser ver. Marcou aí quem nasceu na década de 80 e 90, durou mais de 10 anos. E depois do término, o ator conta que ele olhou para a conta bancária dele e percebeu que ele não precisava mais trabalhar. E aí ele resolveu tirar um ano para fazer nada. E esse ano foi tão bom que ele resolveu tirar um segundo ano para fazer nada. E foi tão bom que ele resolveu tirar um terceiro e um quarto, e se eu não me engano, ele ficou uns 6 anos fazendo nada. E diz que uma das coisas que ele mais gosta de fazer e que ele acha que ele é muito bom fazendo na vida é nada. Né? Então, assim, acho que é um benefício que não é para poucos, né?
você de fato fazer nada por um período de tempo tão longo. Confesso que pensando num horizonte de tempo tão longo, acho que deve ficar chato em algum momento, né? Acho que a gente vai acabar arrumando outras coisas para fazer, vai se exercitar, vai pegar um esporte novo, vai aprender um idioma, vai viajar. Tava lembrando aqui, inclusive, daquela ótima série que a gente já comentou, das Zonas Azuis, né, sobre os lugares onde as pessoas têm uma longevidade maior, onde é comum a pessoa ter atividade, né? Que ela vai ter uma atividade social, que ela vai cuidar do vizinho, ela vai cozinhar, ela vai cuidar do jardim dela, né? Então, acho que ter atividades, ter algum tipo de trabalho, ainda que não seja um trabalho de escritório, né? Eu acho que é fundamental. E talvez para alguém que pare tão jovem, como é o caso do Rony, que não tem aí 40 e poucos anos, né? Faça sentido ele ter um outro business, né? Como você comentou do teu colega, que tem 50 e poucos anos, e aí ele tem um negócio que é part-time que, pô, querendo ou não, ocupa um pouco a cabeça, né? Dá alguma coisa para ele fazer, alguma coisa para pensar, né? Porque só ficar vegetando, assistindo TV, acho que não é uma ideia de aposentadoria tão legal, assim, na minha visão. E para quem está nessa situação, né, de já acumulou todos os seus milhões aí, quem sabe também fazer um trabalho que ajude o próximo, né, um trabalho filantrópico, que ajude o desenvolvimento da sociedade, ajude a criar oportunidades para as pessoas que não tiveram, talvez, tanta oportunidade, tanto benefício, né, tanta bênção quanto você teve crescendo. Então, acho que é um bom caminho. Mas enquanto não podemos pegar a carteirinha de membro vitalício aí do Doing Nothing Club, né, Habib? Que a gente saiba pelo menos colocar alguns momentos de Doing Nothing ao longo da semana, ao longo do ano, para relaxar um pouquinho, desopilar o cérebro, né? Assim, diminuir a quantidade de pensamentos, relaxar, para poder ter uma boa qualidade de vida. Exatamente, né? Acho que parar completamente talvez não seja realmente uma boa ideia de aposentadoria, mas tem várias coisas que não geram receita ou não geram muita receita, que quando você tem algum espaço, né, e se dá o direito desse espaço, pode trazer um conforto mental, né, físico, que seguir de projeto em projeto, de trabalho em trabalho, ocupando 12, 13, 14 horas por dia, talvez não forneça. Bom, é isso que eu queria trazer aqui para a discussão. Gui, manda seu abraço aí para a turma. Muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Sintam-se à vontade para mandar comentários e contribuir com a nossa discussão. E espero vê-los no próximo episódio. Uma boa semana. Até a próxima. Muito obrigado, Gui. Obrigado você que nos acompanhou até agora. E claro, temos um encontro marcado no episódio do BTC Journal na semana que vem. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.